Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, né? Hoje nós estamos, como vocês sabem, no livro de Isaías, e hoje nós vamos entrar no capítulo 34, irmãos e irmãs, que fala sobre o Armagedon, a ira de Deus sobre as nações. Que Deus possa abençoar a nossa leitura, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que aqui estão ouvindo, aqueles que ainda vão entrar. Sei que meu canal é um canal simples, não é um canal editado, porque eu não sei, irmãos, fazer essas edições. Então, assim, do jeito que eu pego, eu gravo, eu leio, e eu sei que Deus está no controle de cada palavra aqui citadas, amém? No capítulo 34 fala: aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra, tudo quanto está nela, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os seus exércitos. Ele as destruiu por completo, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e todos os seus cadáveres subirá o mau cheiro. E com seu sangue as montanhas se derreterão. E todo o exército dos céus se desintegrará, e se enrolarão os céus como um livro, e cairá todos os seus exércitos, como cai a folha da videira, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou no céu. E eis sobre Dúmea descerá, e sobre o povo do meu anatema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, engordurada, está de gordura de sangue de cordeiro e de bodes, da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifícios em Bozra, e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se encherá de gordura. Porque é o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se converterão em breu, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em breu ardente. Não se apagará nem de dia nem de noite, perpetuamente subirá a sua fumaça. De geração em geração será assolada, ninguém jamais passará por ela. Irmãos, estes dois versículos parecem descrever uma das aberturas da terra, que existirão durante todo o reino milenar, pelas quais os homens poderão olhar para dentro do inferno. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o mocho e o corvo morarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e níveis de vaidade. Chamarão o reino aos seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e gardos, nas suas fortalezas, e será uma morada de chacais nas suas fortalezas. O pátio para os filhos das avestruzes. Os animais selvagens do deserto também se ajuntarão aos animais selvagens da ilha, e o satiro clamará aos seus companheiros. Também ali repousará a coruja das torres e achará lugar de repouso para si. E ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos e tirará a sua cria, e abrirá debaixo da sua sombra. Abrigará debaixo da sua sombra. Também se ajuntarão ali os abutres, um com os outros. Irmãos, aqui a gente vê os tipos de animais e aves que são mencionados aqui, são classificados como impuros. Isso caracterizará esse lugar. Muitos talvez perguntem, por que teria o Senhor um lugar como esse? Ou uma abertura para o inferno na terra? Possivelmente o propósito dessa abertura seja para fazer com que as futuras gerações abominem o pecado e suas consequências. Quando o homem natural pode realmente ver como é o inferno eterno, isso lhe servirá de grande advertência para que ande nos caminhos de Deus. Não apenas os homens da nova terra,
como também os anjos e todos os seres poderão olhar para esse lugar e ver o quanto é horrível o castigo do pecado. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha boca ordenou e o seu espírito mesmo se ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e sua mão lhes repartiu o cordel. Para sempre a terão por verdade, de geração em geração habitarão ali. Capítulo 35, milênio, a terra restaurada, o povo curado e o caminho de santidade. Eita, Deus poderoso! O deserto é o lugar solitário, se alegrarão e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Florescerá abundantemente, também se regozijará até com alegria e com cânticos de júbilo. A excelência do Líbano lhe será dada a formosura do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Fortalecerá as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Dizei aos de coração turbado, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus irá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo e cantará a língua do mudo, porque alguns brotarão do deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E haverá ali uma estrada, um caminho, e será chamado caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, mesmo sendo loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não se achará nele nenhum animal feroz, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão Sião com alegria e júbilo eterno. Haverá sobre as suas cabeças e alcançarão o gozo e a alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36, interlúdio histórico, a invasão de Judá pela Síria. Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque com um grande exército desde Laquis e Jerusalém ao rei Ezequias, e ele assentou o acampamento junto aos Aquetudo do lago superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ele Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo e a Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Uma mensagem insultante a Ezequias, rei de Judá. E Rabsaque lhe diz: Ora, pois, dizei a Ezequias assim: Diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra, não apenas vãs palavras que, pois, agora confias que contra mim te rebelas. Eis que confias no Egito, aquele bordão da cana quebrada, sobre o qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão e lhe atravessará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos de cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, diante deste altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao rei de Assíria, meu senhor, e dar-lhe-ei 2.000 cavalos, e puderes tu dar cavalos que cavalguem sobre eles.
Como, pois, se não podes afugentar um só príncipe dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Eu subi e eu agora contra a terra. Destruirei sem o Senhor? O Senhor mesmo me disse, sob contra esta terra a e destrói-a. A resposta de Judá. Então disse Eliaquim, Sébia e Joá, a Rabzaque: rogamos-te fales aos teus servos em língua siríaca, porque nós a entendemos, e não nos fales em língua judaica, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Irmãos, aqui a resposta de Judá falava em hebraico, querendo que Rabzaque falava em hebraico, querendo que o povo escutasse as suas palavras, assim como também os seus líderes. Deste modo, enfraquecer a vontade deles de resistir. O pedido dos judeus foi ignorado. A propósito, a respeito dos 3 judeus citados aqui, Eliaquim e Sebna, então, em contraste de Eliaquim, é um tipo de Cristo. Portanto, ele, simbólico do espírito Sebna, é um tipo de Satanás, portanto, ele é um tipo de carne, da carne. Sebna incentiva grandemente deixa eu ver aqui, irmãos, aqui procurassem a ajuda dos egípcios, enquanto Eliaquim insiste fortemente na confiança em Deus. A maioria em Jerusalém durante essa época seguia Sebna, enquanto um pequeno remanescente seguia Isaías e Eliaquim. De fato, quase todos os líderes religiosos de Jerusalém seguiam o caminho carnal de Sebna, sob a mensagem do povo. Mas Rabzaque disse: enviou-me o meu senhor só a ti, ao teu senhor, para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? E então, ficando em pé, Rabzaque gritou em alta voz na língua judaica, dizendo: ouve as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem Ezequias tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo certamente: do Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei comigo um acordo e sai a mim, e coma cada um da sua vide, e cada um da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olhai-vos, engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Livraram porventura os deuses das nações, cada um a tua terra, na mão do rei de Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arbate? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Livraram eles porventura a Samaria na minha mão? Que Deus há entre todos os deuses desta terra, que tenha livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre da minha mão a Jerusalém? Mas eles calaram-se e não lhe responderam, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, tendo rasgado os seus vestidos, e lhe contaram as palavras de Rabzaque. Deve ser observado, Sebna e a escriba estava vestido de cilício, como Eliaquim, mas a semelhança era apenas essa. Eliaquim queria a vontade de Deus, enquanto Sebna queria o seu lugar em posição salvos. E isso descreve muitos cristãos. Irmãos, aqui nós vemos a luta, né, de uns contra outros. Ezequias Ezequias confiava no Senhor, mas ele lutava contra Rabzaque. Rabzaque era um rei que tentava destruir o povo cristão. Eles queriam que aquele povo se humilhasse somente para ele, sendo que Ezequias queria que o povo se humilhasse para o verdadeiro Deus.
E assim é hoje, irmãos, no mundo em que vivemos. Muitas pessoas hoje lutam para que o povo se humilhem para o povo, se humilhem para o próprio homem. Aonde tem a perdição, aonde tem as maldades, aonde tem as mentiras, as mortes, os sofrimentos, as depressões, ansiedades. Tudo isso são as vontades do homem, que é a vontade do mundo. Mas quando nós se voltamos para o Senhor, nós nos livramos de todo esse mal. Nós somos libertados dessa terra. Nós temos a paz do Senhor, nós temos a tranquilidade no coração. Nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade e muitos outros melhores. Então nós temos que entender que nós temos que servir apenas a um Deus. E esse Deus é Jesus. Esse Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus verdadeiro. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar, irmãos. Então que essa palavra seja guardada no coração de vocês e que vocês entendam que no momento da aflição, não busque pelo homem, busque por Deus. No momento da aflição, faça como está escrito na Bíblia. Entre para o seu quarto e vá orar. Entre para o seu quarto, feche a porta e vá falar com Deus. Porque é isso que Ele quer de nós, que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Quantas coisas ruins, irmãos, está acontecendo nesse mundo. Quantas maldades humanas, irmãos. São maldades de seres humanos que nós olhamos e falamos, eu não acredito que essa pessoa foi capaz. Porque diz na Bíblia também, quem vê a face não vê o coração. Quantas pessoas vêm vestido de ovelhas, sendo que por dentro só existe o lobo. Então confie no Senhor, acredite que Deus pode arrancar toda pedra de tropeço da vida de vocês, que Deus pode libertar vocês de todo o mal. Fale com Ele, tenham intimidade com Ele, irmãos. Essa é a palavra de hoje, que vocês possam guardar no coração, não a mente, mas no coração, para que vocês possam entender que somente Deus pode nos guardar, somente Deus pode nos salvar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que vocês tenham um domingo abençoado.